Antes de começar algumas reflexões, eu só gostaria de pensar sobre esse conceito que muita gente tem trabalhado, que é o conceito de ensino remoto emergencial, né? Que inicialmente os discursos estavam no fato de que, ou na preocupação de que a educação se tornasse educação à distância, a educação escolar se tornasse em educação à distância. Inclusive, existia preocupação relacionada à educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental, como também aos anos finais do ensino fundamental. Havia aquela preocupação. O que é que nós vamos fazer diante dessa situação de distanciamento social? Vamos, vamos tornar a escola estrutural como educação à distância? E a ideia a ideia não é essa, né? Aí depois surgiu esse termo de ensino remoto emergencial, que eu considero um termo mais coerente. Por quê? Porque o ensino remoto emergencial não é um termo novo. Em catástrofes, em situações não só de pandemia, mas de catástrofes naturais, como aconteceu, por exemplo, com o furacão Katrina, então já se pensava nesse termo. É um ensino mediado por tecnologias e ele é emergencial, ele é para suprir uma necessidade momentânea, necessidade de crise social, seja devido a guerras, desastres naturais ou problemas de saúde, como nós estamos enfrentando. Então, o pressuposto é de que essa maneira de fazer escola que estamos vivendo é emergencial. Só que nos debates estão também a ideia de que muitas dessas ferramentas elas serão transportadas ou serão contextualizadas para o pós-pandemia, para o chamado novo normal, né? Porque nesse período de pandemia se descobriu muitas possibilidades para se trabalhar com essas ferramentas no contexto educacional. Mas eu queria saber inicialmente de Rejane, como sua escola, a gestão, a equipe pedagógica tem vivido esse momento, Rejane? De sala, né? E é sempre bom ter essa oportunidade de partilhar as aflições, angústias e desafios que a escola pública tem enfrentado, né? E esse momento não é diferente, né? A gente nos pegou de surpresa essa pandemia, esse contexto, né, de saúde e contexto de questões sanitárias e de saúde, e a escola teve que se reinventar, né? A gente, de início, foram suspensas as aulas e nós ficamos sem saber exatamente até quando ia acontecer essa suspensão, como é que seria esse retorno, e aí a coisa foi se prolongando, né? Foi se prolongando, decreto pós decreto, a coisa sendo prorrogada. E aí começou-se, né, a se pensar o que é que a escola pode estar pensando, né, o que é que pode ser feito, que tipo de iniciativa pode ser pensado para diminuir os danos, né? Porque o que tá ocorrendo com essa proposta que a escola está trabalhando hoje, que é com as atividades remotas, é uma forma paliativa, é algo que a gente faz para tentar amenizar toda esse prejuízo que nós estamos vivendo hoje, que com certeza só teremos como, sei lá, recuperar daqui a não sei quantos anos, que o prejuízo é incalculável, né, em termos de contexto de educação. Mas, pensando assim, né, não só a escola, mas também as secretarias, o próprio Ministério da Educação, surge a ideia, né, de como compensar esse distanciamento, trazer a possibilidade de trabalhar as atividades remotas. Aí, como a escola recebeu isso, né? A escola, nós temos uma realidade que com a pandemia veio à tona. Nós não temos no Brasil, e muito menos no espaço escolar, falando de espaço público, tanto da parte de funcionários, até mesmo professores, e de família e estudantes que tenha esse acesso não só a mecanismo, como a ferramentas, né? Para ele poder ter, de uma maneira igualitária,
o acesso a esse tipo de atividades. Né? Mas, mesmo assim, eu vou falar especificamente aqui da rede municipal, que é onde eu atuo como supervisora. Eu vou contar um pouquinho da experiência dessa implantação na Escola Municipal Professor Alexandre Liares, da qual eu atuo como supervisora das turmas do 6º ao 9º ano. Então, como foi feito? Né? A prefeitura, ela decretou, né, trouxe um decreto onde estabelecia orientações de como as escolas da rede deveriam se preparar para replanejar, repensar o seu currículo e as suas atividades nesse momento de pandemia. A partir daí, o que foi feito? Foi dado orientações, né? Os gestores participaram de reuniões online, videoconferências, com o secretário de Educação, com a equipe técnica da própria secretaria que nos dá suporte, né? E para que a gente pudesse discutir como é que a gente poderia estar levando essa proposta da educação remota para a escola e para toda a comunidade escolar. E aí foi elaborado uma espécie de questionário. Digamos que esse foi o primeiro passo da implantação dessa atividade nas escolas da rede municipal de ensino de Mossoró, onde os professores responderam esse questionário e que tinha por objetivo perceber quais seriam os melhores ou os mais acessíveis mecanismos ou ferramentas para que a escola pudesse estar desenvolvendo as atividades remotas. Então, a partir disso, foi dado um encaminhamento para que cada escola elaborasse o seu plano, né, de atividade remota. E aí, como é que a escola se organizou? A escola apresentou o documento, né, onde tinha algumas diretrizes, e a escola discutiu. Discutimos muito. Tivemos reuniões, né, videoconferências, onde a equipe pedagógica, em especial os professores, que é quem estão aí na linha de frente desse desafio, e os professores foram colocando, né, o que eles pensavam e como é que a coisa poderia estar acontecendo. E surgiram algumas ideias, né, algumas propostas, e diante disso nós tivemos desafios, como estamos no momento ainda vivendo esses desafios. O primeiro deles, que eu já falei de uma maneira rápida, mas vale a pena reforçar, é a questão mesmo de atender a todos. Né? No próprio documento que regulamenta as atividades remotas na rede, se estipula um percentual mínimo de estudantes a participarem dessas atividades para que elas possam ser consideradas e abatidas na carga horária de cada professor de disciplina ou daquela série. Então, assim, é viável, é possível, 75%, diante da realidade que nós temos, de uma família e de estudantes que estão excluídos desse mundo digital, onde a internet não é acessível para todos. Internet no Brasil é cara, e os nossos alunos não têm condições. No caso da escola em que eu atuo, a gente sabe que existe um aparelho celular, que muitas vezes pertence a uma mãe, ou um pai, uma avó, que é com quem o jovem, a criança, vive, mora, e esse pai, essa mãe, essa avó, às vezes tem que passar o dia trabalhando, e aí o menino talvez só tenha acesso ao celular no final do dia, à noite, ou sei lá que horas. Então tem todas essas questões que elas estão se pondo como desafios para nós. Tem uma outra questão que é do próprio docente. Por exemplo, eu, como você diz, já tenho 30 anos. Eu não sou a chamada nativa digital, né? Eu estou migrando para esse mundo. Eu tenho dificuldades. Por exemplo, agora mesmo eu já fui pedindo à minha filha, me ajuda aqui, tal. Tenho dificuldades. Então, esse foi um outro grande desafio. Apesar de que o documento diz que o professor não é obrigado, ele não é obrigado a aderir ao plano. Ele vai fazer suas aulas e suas atividades remotas se ele quiser. Legalmente, ele não é obrigado, sabendo que essas atividades serão contadas para abater na sua carga horária, certo? E o documento estipula um percentual, no caso é 20% da carga horária. É só isso que a gente pode estar trabalhando em termos de atividades remotas. Por exemplo, um professor de língua portuguesa, ele tem que dar uma aula de 50 minutos
por meio de uma atividade remota, utilizando um vídeo, encaminhando uma atividade a partir daquele vídeo, um filme, ou um vídeo onde ele explica alguma coisa, encaminhando exercício, ele só tem 50 minutos por turma para trabalhar com aquela disciplina. Então, é estabelecido um percentual, né? E a gente sabe que tem muitos professores, né, que são, assim como eu, migrantes desse universo tecnológico, que também se viram desafiados e amedrontados, porque não se viam capazes de criar estratégias que pudessem contribuir com a aprendizagem dos alunos por meio das tecnologias, né? E foi muito, muito desafiador, tem sido desafiador, né? O que trabalhar, como trabalhar, o que objetivar com essas atividades, como é que eu vou perceber, como é que eu vou ter o feedback desses alunos em relação às aprendizagens, né? O certo, e é o desafio, e a forma como nós, enquanto gestão, encaminhamos, é de estar sempre discutindo, né, com os professores, né, e utilizando as ferramentas que, de uma maneira, possa atingir o maior número possível dos nossos estudantes e que a gente possa, principalmente, estreitar laços, né? A gente não pode estar pensando nessas atividades, é uma orientação que a gente sempre vem trazendo para eles, como algo que vá, como se fosse uma atividade presencial. Ele tem que pensar que aquelas atividades têm um contexto, né, que o aluno não está na escola, o aluno está em casa, numa dada realidade, que talvez não tenha alguém para estar ali apoiando, talvez não tenha um recurso específico para ele estar trabalhando aquela... Então, todas essas questões é um desafio para nós, enquanto gestão, e é um desafio para os professores. Motivar, fazer com que os meninos participem, né? A gente teve, por exemplo, na primeira semana, no caso da escola em que eu atuo, uma participação muito boa. Quando foi da segunda semana, os professores... Porque a gente está parando a cada 15 dias para uma reunião e avaliar como é que estão acontecendo as atividades remotas. E aí, a gente parou e já disseram, Rejane, a frequência diminuiu. E aí a gente já repensa. É isso, o desafio tem sido criar estratégias para alcançar o maior número possível de estudantes, diminuir a exclusão, porque a gente sabe que a escola pública ela não tem que traçar caminhos que não incluam todos, porque mesmo que se atinja 75%, 25% estarão de fora de todo esse processo, né? Mas é essa realidade que nós temos, é esse o desafio. A gente sabe que quando retornarmos, nós vamos ter 3 realidades. Quando retornarmos para as atividades presenciais. Teremos aqueles que participaram de 100% das atividades, teremos aqueles que participaram parcialmente e teremos aqueles que não participaram de forma alguma. Muito bem. E aí nós teremos um novo desafio para nós. Como trabalhar com essa realidade. Certo? Então, eu acho que se surgirem outras questões, a gente vai... Não sei se atendi a sua pergunta. Deu para compreender? Deu sim. São as provocações para a gente ter seus comentários, né? Eu queria ouvir de Zulene, eu queria ouvir dela um pouco da experiência, do seu contexto, sobre o que você escuta dos colegas professores, como é que você tem vivido tudo isso, junto aos professores e seus colegas. Boa noite a todos. Agradecer aqui pelo convite de estar participando, né? Estar revendo meus colegas, né? Minhas amigas, que fizemos graduação juntas, e que momento importante, né? Esse, que alegria participar. O grau de dificuldade enfrentado é imenso, né? É uma experiência única, uma experiência que eu acho que a gente jamais ia pensar de estar vivenciando, né? Esse momento de distanciamento social, onde o que a gente prega é o carinho, é estarmos juntos, é aquele aconchego, né? Aquela atuação bem fraterna entre todos. E como
atuar enquanto professor, né, para minimizar essa situação, não deixar os nossos alunos tão distantes da educação em si, sistematizada, né? E foi assim, ao mesmo tempo que sentíamos essa necessidade de fazer algo pelos nossos alunos, também sentíamos o grau de dificuldade para enfrentar essa realidade. Pois a maioria, em sua grande maioria, os professores não estavam preparados para esse novo contexto, né? Como preparar aulas, como estar tratando com essas novas tecnologias, né? Muitos analfabetos digitais, né? Assim, a gente sente essa dificuldade de estar trabalhando. Então, assim, essa grande dificuldade era qual ferramenta escolher, qual plataforma a gente poderia estar trabalhando para chegar aos nossos alunos, né? E a nossa maior preocupação e dificuldade era a questão de não estar excluindo ninguém, estar fazendo a inclusão de todos, mas percebemos que diante da nossa realidade é difícil. Então, a primeira coisa foi planejar que ferramentas escolher, como trabalhar essas aulas para que chegue da melhor maneira possível para os nossos alunos. Depois, fazer esse diagnóstico que Rejane falou. Quais são os alunos que têm essa tecnologia, que estão podendo estar trabalhando com esse novo tipo de aula? Né? Então, detectado isso, a gente percebeu que, diagnosticando, que tinha numa residência um aparelho celular para 4 alunos. Né? Por mais que a gente, que foi planejado, que teve fizemos um cronograma de aulas para que todos tivessem a oportunidade de estar tendo aquelas aulas, mas a gente via essa dificuldade. Aí, a primeira estratégia foi que ferramenta trabalhar, qual foi a plataforma. Iniciamos com o Google Meet. Só que tinha uma questão, ele não grava, né? Então, aqueles alunos que não tinham acesso naquele momento, como é que ele iria poder estar tendo acesso àquelas aulas? Mudamos novas estratégias, procuramos nova forma de que essas aulas fossem uma plataforma que gravasse essas aulas e que o aluno, quando o pai tivesse em casa aquele aparelho, ele pudesse assistir aquela aula. Outro desafio, outra dificuldade, né, encontrada. Então, aí, assim, nós temos alunos autistas. Então, precisava de fazer algo que pudesse também contemplar esses alunos, porque eles trabalham muito com visual. Então, elaborar slides com o máximo de imagens possível para contemplar também esses alunos. Então, assim, são muitas dificuldades, são muitos desafios enfrentados, né? Outra estratégia que tentamos fazer com que algumas atividades chegassem a esses alunos que não tinham acesso à internet. Então, a escola disponibilizou, foi impressos apostilas, atividades, e outro desafio, fazer com que chegasse até as mãos desses alunos. Alguns pais, pessoas principalmente que moravam em comunidades, não tinham como chegar até a escola, porque os outros não tinham como pegar, se não podia se estava mantendo esse isolamento social. Então, são muitas dificuldades encontradas. E tudo isso é uma angústia para todos os professores, né? Uhum. Então, nesse contexto, aí trabalhar a estratégia que contextualiza esse momento e, ao mesmo tempo, trabalha os conteúdos, né? Não podemos também estar trabalhando novos conteúdos, porque temos que estar vendo também aqueles alunos que não estão tendo acesso a esse momento. Como a Rejane disse, nós vamos ter 3 realidades: aqueles alunos que estão tendo acesso total, os parciais e aqueles que não estão conseguindo ter acesso nenhum. Por quê? Porque não tem, não consegue fazer uso das novas tecnologias, não
Também a gente está tentando de toda maneira fazer com que esse material impresso chegue a eles, mas também é uma dificuldade, ainda não atingimos 100% dos nossos alunos, que a nossa meta é atingir 100% de alguma forma, ou através de atividades impressas, ou através de uso das novas ferramentas, né? Então, assim, é um desafio, é desafiador, né? E, ao mesmo tempo, é gratificante você estar podendo fazer algo por eles, mesmo que não seja o total de 100%, mas eu creio que era isso. Muito, muito bom, viu, Zulene, ouvir você, alguém que fala com os pés na escola, né? Tanto você como Rejane e também as demais. Inclusive Rita, né, que está fazendo a tradução para Libras. E desde já a gente agradece a Rita pela sua rica contribuição. Inclusive, Rita é alguém que também tem os pés na escola, que trabalha na escola pública com toda a dedicação e engajamento. Então, desde já a gente agradece a Rita e a a comunidade surda que participa desse bate-papo. Ok. Pronto. Sim, Pronto. Fabiana, eu queria saber de você o que dizem as crianças e as famílias sobre esse novo jeito de ser escola. Sim. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Alex pelo convite, né, da gente estar dialogando sobre um tema tão importante, né, no atual contexto em que estamos vivenciando, e agradecer também a participação de todos. Essas aulas, como colegas Zulene e a professora Rejane já argumentou, nos pegou todos de surpresa, né, e as famílias, assim como nós, professores e a própria escola, também tem tido muitas dificuldades, né, com relação às atividades remotas. Algumas famílias apoiam bastante, né, participam bastante das atividades dos seus filhos, algumas relataram até que seu filho está tendo mais entusiasmo do que para ir para a escola, né, por ser algo novo, né? Muitos alunos, eles se sentem, assim, muito empolgados, principalmente quando é atividade, que às vezes eu sugiro atividades para eles, assim, produzirem vídeos, áudios, então eles ficam muito empolgados, assim, gostam bastante. E alguns pais... Então, esses alunos, esses pais, né, que participam, que apoiam, esses alunos também, por sua vez, participam, fazem todas as atividades, tem um retorno, assim, incrível. Porém, tem alguns pais que têm muitas dificuldades, né, de assistir às aulas, de acompanhar seus filhos. Né? As mães relatam o dia todo, tem outras que têm bebê para cuidar, né? Casa para arrumar e diversas outras dificuldades, questões emocionais, algumas já relataram. Tem outras que não têm assim, o conhecimento escolar para ajudar o filho, orientar nas atividades. Então fica muito difícil, assim. Né, acaba que no grupo, né, no grupo que a gente dá essas aulas, tem esses alunos dessas mães que têm mais dificuldades, né, de acompanhar e tudo. Esses alunos acabam, mesmo estando no grupo, acabam que não acompanham as aulas, né, não realizam as atividades. Mesmo a gente abrindo mais espaço para eles realizarem as atividades. Porque como a gente sabe que as dificuldades são imensas, então, pelo menos eu e algumas colegas minhas, né, das escolas que eu trabalho, dão mais tempo, um tempo maior, digamos, até o final do dia enviar atividade, eu envio depois, mas aí mesmo assim a gente não tem o retorno dessas atividades, né, de muitos dos alunos. E acaba que sendo também uma forma de exclusão, né? Sim.
É, mas essas dificuldades, né, dos pais é até compreensível, né? Pelo momento que a gente está passando e como minhas colegas até já relataram também, pegou de surpresa, né? Uhum. Até a própria escola e nós, professores, temos nossas dificuldades e então, assim, exigir, né, desses pais que ele realmente, assim, tem que acompanhar, tem que fazer isso, então, assim, inviável. Uhum. E outra questão também é, como as meninas já relataram, é a questão da forma de exclusão, né? Que Sim. existe por esses alunos não terem acesso às tecnologias, né? Uhum. Muitos dos alunos não têm acesso a um celular. Muitos também, acho que foi a professora Rejane que relatou, tem mães que só têm um aparelho, né? Um celular, às vezes para 3 filhos que acompanham, né, essas aulas, Uhum. e tudo se torna mais, né, difícil também. Muitos alunos não têm acesso a um computador, a um celular, não têm acesso à internet, principalmente aqueles alunos de periferia, da zona rural, Uhum. né? Imagine só você indo mais longe, aquela educação dos índios, né? Várias outras dificuldades que a gente que precisa ser, eu acho, repensada, né? Uhum. Refletida. Uhum. E aí eu vejo, pelo menos nas turmas que eu atuo, e também pelo relato de algumas colegas minhas que têm percebido a mesma coisa, que têm vivenciado a mesma coisa, é que um grupo, por exemplo, de 20 alunos, Uhum. uns 12 ou 13 participam. E ainda tem a questão de alguns alunos que a gente não conseguiu entrar em contato, Sim. né? Que a gente tinha um telefone, a escola tem também, mas que não atende mais por aquele contato. E a gente perdeu o contato, né? E poderia ser até que esses alunos gostassem, participassem, interagissem. Então é uma situação assim bastante assim, triste, né, para a educação, mas aí é um momento que a gente às vezes a gente assim fica sem saber realmente, né, o que fazer para solucionar, Uhum. porque foi algo que ninguém, né, o sistema educacional não estava preparado, ninguém previa. Então Sim. a gente está fazendo o possível, né? As mães também, uma parte das mães que apoiam, que tá ali com seu filho, assim, é algo que está sendo muito gratificante, muito satisfatório, né? Saber que boa parte está aprendendo algo, mesmo que não seja igual na sala de aula, Uhum. mas aí tem essa outra parte que, né, que da exclusão, Sim. né? Que querendo ou não é uma Uhum. realidade e que eu acho que precisa se ser repensado e criar, né, estratégias para ver se pelo menos ameniza, Uhum. né, esses alunos que ficam de fora. É, Acho que é isso. é isso. Muito bem, Fabiano. Sim, Se diga, só um instante, desculpa, diga, fica à Alex. vontade. E alguns alunos também, os que participam mesmo, estão assim muito empolgados. Esse jeito novo, né, da gente ensinar, eles assim, pelo menos nas minhas turmas, para alguns alunos está sendo algo muito, como é que eu posso dizer, Sim. atrativo para Sim. eles, né? Uma coisa que eu percebo bastante é que as crianças têm muito mais facilidade de aceitar mudanças, de se adequar a mudanças do que os próprios adultos, Sim. né?
Em algumas coisas é muito gratificante, porém outras precisam ser melhoradas. Eu gosto de dizer, viu, Fabiana, que inclusão digital custa caro. Assim, Sim. não é toda a família que pode ter um computador, um notebook, ou às vezes tem um celular, mas não tem uma internet paga, entendeu? Então, Uhum, inclusão digital custa caro. Aí a gente vê a necessidade de intervenção do governo em proporcionar, uhum, entender a inclusão digital como um direito, o direito de comunicar-se, o direito de interação. Preciso ter essa nova visão sobre esse universo tecnológico. Entender a inclusão exato. digital como um direito, não como, é vaidade, não. Hoje eu vejo como uma necessidade, inclusive necessidade nos processos educativos. O mundo mudou e Isso. nós temos que nos adaptar a esse ritmo do mundo. Aham, exato. Aila, eu ainda não consigo, Aila, liberar seu microfone. Você consegue, Aila, aí? Eu queria que o pessoal que está na live, se vocês conseguem ouvir a Ila ou se é um problema meu. Rejane, Zulene, vocês conseguem ouvir a Ila? Não, eu não consigo. Não, né? Não, o microfone dela está desativado. Você já tentou a Ila aí? A Ila, veja se você tiver outro celular em casa, o de Aline, não sei se a Aline está por aí, mas se você conseguir outro, porque a Ilha tem produzido materiais, estratégias de ensino no contexto da profissão dela, muito criativas. Né? Uhum, Ela enviou algumas mensagens, algumas imagens, pena que eu não pude compartilhar, mas ah, são, são, são recursos que ela elaborou para trabalhar junto às crianças da educação infantil. Porque eu penso que o, o contexto mais delicado diante de todo esse problema que nós estamos vivendo, no que diz respeito à escola e à educação, é o contexto da educação infantil. A educação infantil tem um caráter diferente, um caráter pedagógico diferente, né? Mais delicado, mais sensível, o caráter do toque, sabe, do afeto. E com certeza a educação infantil, eu acredito que é a área que tem mais sofrido diante desses desafios. Eu queria muito ouvir a Ila. Eu não acredito que eu vou sair daqui sem ouvir ela. Nem que eu faça uma live só com você sobre educação infantil. Nós vamos fazer porque eu quero ouvi-la, viu? Ah, que pena, não acredito. Que pena, Ila, mas... Aí, vamos combinar assim, viu? Nós vamos fazer uma live só sobre educação infantil. E eu quero que nessa live você mostre os recursos, os materiais, enfim, todas as estratégias didáticas que você tem utilizado junto às crianças de educação infantil. Queria ouvir você hoje, mas se não for possível, nós vamos marcar uma live só para isso, só para pensar esse ensino remoto emergencial no contexto da educação infantil. Ok? Nós queremos agradecer aqui o pessoal, né, que tem participado no chat aqui, a professora Margarete, também aluna do mestrado. Ela diz que a exclusão digital é fato, e outro ponto é que as escolas sempre coibiram o uso do recurso mínimo, o celular, hoje o mais usado. É pertinente também pensar nesse viés. Deixe-me ver mais alguns comentários. Joralice diz que outro dia uma criança falou: o que mais me falta é a escola. Não é legal ser aluna de mamãe. Pois é engraçado, né? Mas é a realidade. E se vocês têm mais alguma consideração, fiquem bem à vontade. Pessoal que está nos acompanhando no YouTube, fiquem bem à vontade. Eu queria saber de Rejane e das demais colegas também, ah, após a pandemia, o que do ensino remoto emergencial pode continuar nas práticas escolares? Há algo que pode continuar ou realmente essas estratégias que nós temos
vivido, esses recursos que nós temos aprendido a usar, eles são apenas emergenciais. O que é que você pensa, Rejane? Abriu. Opa, aí ela abriu, ó. Ô, coisa boa. Rejane, segura um pouquinho, Rejane. Vamos ouvir a Ila. Diga, Ila. Boa noite. Ainda bem, deu certo. Que Graças bom, a Deus. olha aí. Boa noite a todos. Quero agradecer ao convite, né, do professor Alex. Dar boa noite também às minhas colegas, minhas amigas de graduação, Rejane, Fabiana, Zulene e também a Rita, que aqui está, né, para contribuir também. Isso. Bom, Alex, respondendo, vou ser o mais sucinto, o mais breve possível, né, devido ao tempo que já está estourando. Vou falar um pouco aqui da realidade da educação infantil, que é onde eu estou atuando, né. Nosso planejamento, ele tem são dois documentos norteadores, né, que norteiam as nossas práticas, que é o parecer do Conselho Secretaria Municipal de Educação, né, que ambos têm os objetivos de estreitar os vínculos das crianças com a unidade, né, criar vínculos dessas crianças também com os familiares, que também é de suma importância, construir memórias, que já foi até falado desse construir memórias aqui na nossa live, e deixar a criança ativa, que é um dos principais do que mais tem norteado a nossa prática, é deixar essa criança ativa. Uhum. Tanto que na educação infantil, essa nova modalidade que nós estamos vivenciando, ela é chamada de interação. Por quê? Porque ela vai justamente trabalhar o lúdico infantil. O lúdico, as brincadeiras, né? O brincante da criança, porque nós sabemos que com esse ensino à distância, né? A nossa missão ainda ela se torna até maior. Uhum. Porque você imagine, você dá aula à distância para crianças, né? Tendo que disponibilizar recursos que atendam às necessidades delas e que façam elas realmente ter um desenvolvimento, uma aprendizagem significativa, né? Digamos assim. Então, como recursos, nós utilizamos o WhatsApp, porque foi feito toda a investigação, né? O trabalho de investigação. Nós entramos em contato com essas famílias e ficou eu acordado, né? O município também acatou todas as unidades de trabalhar via WhatsApp com essas crianças, né? Uhum. E aí nós trabalhamos em um planejamento com base na BNCC, ele é embasado na BNCC, é feito coletivamente, todos da unidade fazem esse estudo e fazem essa estrutura do planejamento, né? Na prática, cada professor usa a sua metodologia, que achar mais adequada, a realidade de sua turma, né? E também respeitando os direitos de aprendizagem da criança, de acordo com os objetivos de aprendizagem. Então, essa tem sido o nosso direcionamento, o nosso caminhar, né? Por essa nova realidade. Né? E não podemos esquecer também que nos nossos encontros, né, no feedback com os pais, nós lançamos incentivos, digamos assim, né? Após as aulas, nós disponibilizamos um certificado, que esse certificado ele não é atribuído como um valor, como quem participou ganhou, não. Ele é um certificado para todos. Sim. Como incentivo para todos. E também os pais podem imprimir, né? E após o retorno, que nós entramos pela manhã às 8 horas e às 19 horas tem o feedback para receber essas devolutivas das crianças. Então, aí, cada professor usa a sua estratégia. Eu tenho usado as fotos dos retornos das devolutivas, tenho feito vídeos, e ali eu atribuo medalhas. As criancinhas, em cada foto eu vou colocando a medalha, né? E essas medalhas, elas são para todos. Eu deixo bem claro lá em áudios que, independente de ter participado ou não,
essa medalhinha vai para todos, né? E assim, Alex, Hum, tem sido um retorno positivo, tem sido positivo, apesar das dificuldades que nós sabemos que as famílias enfrentam, né? sim. Nem todos têm acesso à internet, infelizmente, Uhum. mas que está sendo válido, está sendo bem significativo, né? Essa avaliação que a gente tem feito nas reuniões é que os retornos estão sendo positivos. Dependendo da turma, tem turmas que nem tanto, aí inicialmente teve uma participação mais significativa, aí ao longo dos dias caiu um pouco, mas aí com o trabalho de incentivo, de novas estratégias, aí vai melhorando, graças a Deus. Muito bem. Então, Alex, é isso. Eu sei que você tem aí um material, né? Uhum. Que eu disponibilizei. Você pode estar aí postando. Uhum. Pode ficar à vontade. Não. E eu queria, se possível, detalhar um pouco de como acontece esse plano. Eu Teria tempo para isso? Eu quero fazer uma live só com você. Eita! É. Mas teria como só detalhar rapidamente que eu sei que meu tempo... Porque eu tô sem eu não consigo enviar esse material agora. Sim. Não consigo colocar para as pessoas visualizarem. Mas nós vamos agendar um momento para você apresentar todos esses recursos e dizer como você tem trabalhado com cada um deles, porque com certeza vai irá ajudar muitas pessoas. Inclusive, Giovanni já está aqui brincando comigo, dizendo que Zulene também trabalha na educação infantil. Ele ainda posiciona. Pois é. Enfim. Pois é, Alex. Mas eu quero pensar com vocês, sabe? Recursos para trabalhar na educação infantil. Também, Alex. A Rita também trabalha na educação infantil. Rita. Então tá aí, viu? Nós já temos 3 pessoas para a gente marcar a próxima live. Ok, aí. Lá ele, inclusive, tem um compromisso agora. Ela tem que dar o feedback lá. Aí você quer contribuir com mais alguma coisa? Porque eu sei que você tem compromisso, né? Às 7. Eu gostaria. Sim. Se tivesse tempo, eu gostaria, Alex, rapidamente. Pois me diga. Eu não poderia deixar de detalhar a forma como é feito esse planejamento, como é aplicado esse planejamento. Sim. Né? Inicialmente, iniciamos com uma saudação que colocamos ali uma mensagem, uma leitura de um deleite, uma mensagenzinha bíblica, né? Sim. Depois eu já produzo um áudio explicando como vai ser a atividade, porque a gente tem que levar em consideração também que existem pais que não sabem ler, não é? A gente também tem que pensar nesse público. Isso. E assim, aí posteriormente colocamos um link de um vídeo dentro da temática trabalhada, que nós chamamos de atividade desencadeadora. Sim. Posteriormente, eu já coloco outro vídeo, um outro áudio, explicando a atividade prática, como ela se dará, né? E assim, se eu perceber que há um momento de um reforço, eu já gravo ali um vídeo sobre aquela temática, já jogo lá no grupo para os pais verem e tem todo aquele feedback. Sim. Aí eu digo, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade para acompanhar os filhos, podem dizer que a gente está aqui para atender vocês também. O trabalho é conjunto, né? O desafio é para todos. Os pais também estavam preparados para assumir essa responsabilidade, né? De estar trabalhando determinado, né? Com os filhos. Isso. E aí, eu estou falando rápido por conta do meu tempo. Mas gostaria de falar mais. Eu já falo rápido e apressando aí. Não, nós vamos agendar. Se prepare, viu? Próxima semana. Tá bom, estamos à disposição. Próxima semana eu quero sentar com você, com Zulene e com Rita, para a gente conversar sobre educação infantil em tempos de ensino remoto emergencial. Já tem até o tema, né? Já tem até o tema, olha aí. Perfeito. Viu? Aí eu vou partilhar outras atividades bacanas que eu tenho desenvolvido. Muito bem. Todos da equipe, viu? A equipe é show que eu trabalho. A equipe muito empenhada. Muito bem. Graças a Deus. Assim, eu disse para vocês que a nossa live ia ser 1 hora, a gente já está extrapolando aqui, né? Vamos aumentar essa hora, não pode falar no YouTube, aumentar essa hora. Mas nós vamos estender um pouquinho, a gente que agradece a ele, e nós vamos estender um pouquinho,
se o pessoal do chat que está nos acompanhando aqui confirmar, a gente pode até estender, né? Para não abusar do tempo deles aqui. Nós, inclusive, temos muitas participações aqui. Ranieri, eu vou deixar que Regiane fale sobre aquela questão que coloquei antes da fala de Aira, né, sobre o que na concepção e na experiência de Regiane, o que ela pensa que vai continuar ou pode continuar desse contexto, mas depois eu já quero uma questão para a Zulene. Essa questão não é minha, essa questão é de Ranieri Vasconcelos, viu, Zulene? Que ele diz assim: no ensino EAD, existe algum momento de videoconferência entre os alunos do ensino infantil como forma de manter o estímulo à socialização? Ele está perguntando se há a socialização do que eles produzem em casa entre si por meio de videoconferência. Segura um pouquinho aí, porque eu quero escutar a Regiane e depois nós vamos prosseguir. Eu queria que vocês confirmassem aqui no chat se podemos prosseguir nessa live, viu? Já estamos extrapolando nossa 1 hora, mas caso vocês queiram e as professoras também tenham disponibilidade, a gente pode continuar, ok? Ok. Ok, me diga, Regiane, o que é que você pensa? O que pode continuar após pandemia de todos esses recursos e aprendizagens? Bom, deixa eu dar os parabéns à Aila, porque Sim. Eu sou fã do trabalho dela. Pois eu falei para você, né? Eu vi o trabalho maravilhoso. Ela é uma riqueza, todas as atividades que ela planeja, ela geralmente compartilha comigo e eu fico encantada. Tenho aprendido bastante com ela, não trabalho com a educação infantil, né, trabalho com os anos finais, mas percebo quanto, né, ela se esforça e ela tem o conhecimento de como trabalhar com esse nível de aprendizagem. Exatamente. Parabéns, cheirosa. Então, o que é que a gente vai... Alex, eu penso que a gente só vai ter... Eu acredito que nós só vamos ter um retrato ou algo concreto mesmo do que vai ficar de tudo isso quando retornarmos. Sim. Eu acho que quando estivermos nas atividades presenciais, a partir de diagnósticos, a gente vai estar percebendo, né, o que é que vai ficar de tudo isso. Uma coisa é certa, é a aproximação com o universo das tecnologias. Sim. Que por muitos de nós era aquele bicho-papão. Uhum. Né? Então eu acredito que perceber que esses mecanismos e essas ferramentas podem estar a favor, né? Eu fico pensando às vezes, sabe? Hoje eu desejando que os meninos tenham celular para participar das aulas. Inclusive, Regiane, só pegando uma parte sua, inclusive você falou do celular, professora Margarete, esse foi o questionamento da professora Margarete. Né? Porque antes nós proibimos o uso do celular em sala de aula. Tem até legislação para isso. E hoje, né, nós precisamos desse instrumento. Continue, por favor, Regiane. É a ferramenta de trabalho. Exatamente. Eu, como supervisora, né, Sim. passando nos corredores, trabalho com o menino do sexto recolhendo os celulares. Enfim, a menina era... Ai, meu Deus, eu ficava desejando que aqueles meninos não tivessem celular para levar para a escola. A gente vê uma realidade diferenciada. A gente está precisando e o celular está sendo uma ferramenta que está facilitando. Na verdade, eu espero que uma das coisas que fique é que essa ferramenta possa e deva continuar como uma ferramenta de ajuda à construção de aprendizagens. Uhum. E eu queria, antes de mais nada, dizer também que uma coisa que eu acho que fica é a vontade, a força dos professores e a coragem. Sim, muito bem. E a coragem. Muito bem. Por exemplo, no municipal, eles não são obrigados a fazer a adesão, mas, assim, praticamente todos estão desenvolvendo atividades remotas. Uhum. Cada uma mais bacana que a outra. Uhum. Eles compartilham, a prefeitura disponibiliza um portal, Sim. onde o plano, as aulas são postadas lá, né? Uhum. E para que sirva até de motivação para outros colegas, para ajudar os colegas que têm mais dificuldades. Então, a gente tem visto trabalhos belíssimos, inclusive de professores que no início se sentiram extremamente amedrontados Sim. frente a essa nova realidade. Então, eu queria
agradecer aos heróis, eu chamo de heróis mesmo, os nossos professores. Estão aí mais uma vez, né, desafiados, estão aí com uma realidade difícil, pela questão da exclusão, que a gente tem ainda muito forte no nosso país, infelizmente. E os professores, mesmo assim, estão aí, né, batalhando e conseguindo fazer belos trabalhos. Então, eu espero que fique o reconhecimento a esses profissionais que estão aí em tempos de pandemia, se esforçando. Uma aula remota exige muito tempo dos colegas, muito mais do que uma aula presencial. Exigem habilidades que eles não conhecem, som, imagem, luz, enfim, um monte de coisinhas, de detalhes que tornam o melhor ou pior, e eles estão buscando isso, né? Então, que fique o reconhecimento pelo esforço, pela dedicação e coragem dos nosros professores. Que boa colocação. Que fique o reconhecimento, desses mecanismos, como que a gente continue a utilizar. E eu penso que ainda continuaremos, porque para compensar esse prejuízo em termos de grade curricular, de hora-aula, eu penso que a gente ainda vai, talvez, mesclar um pouco aulas presenciais com atividades remotas, ainda mesmo quando voltarmos. Né? Então, que a gente... e o aprendizado. Tem muito professor buscando formações, tem muito professor... A prefeitura também disponibiliza várias formações nessa área para facilitar, né? Então, eu acho que fica isso, o aprendizado, o reconhecimento aos profissionais que estão aí e aceitaram o desafio e estão fazendo com muita dignidade, com muito empenho e com muita competência. Excelente colocação. Inclusive, a professora Lusitana Saraiva, ela diz isso, né? Os professores se reinventando. Ela parabeniza os professores por todo esse engajamento. Exatamente. Lusitana está nos acompanhando aqui. Lusitana, minha colega de trabalho. Beijo, Lu. Beijo. Isso. Aqui. Muitos... amiga também. Olha aí, coisa boa. E o José Manuel Moran, ele é um especialista, né, nessa área. E ele fala, desde há muito tempo, ele afirma que o principal recurso do processo pedagógico, de fato, é o professor, não é a tecnologia. A tecnologia é um instrumento nas mãos do professor. Então, antes da tecnologia, existem os olhos, a voz, as mãos do professor fazendo a educação. Então, o professor... ele é essencial, nenhuma tecnologia substituirá o professor, eu penso assim, porque ele é essencial. Uma máquina precisa ser pensada, manuseada por alguém. Esse alguém é um ser humano, e é um ser humano capacitado para viver o processo de ensino-aprendizagem, seja na escola ou não. Zulene, como é que você tem vivido, Zulene? Como é que você trabalha para essa socialização das experiências, das atividades entre os alunos da educação infantil? Abra só o microfone, viu, Zulene? Pronto. A gente faz um trabalho bem diferenciado a cada dia, né? Vivendo a experiência cotidiana mesmo. Sempre mudando a metodologia, a ferramenta. Tem dia que a gente inicia a aula com... Eu envio o link para os alunos e eles adoram falar uns aos outros, né, matando a saudade. E eles vão compartilhando os saberes dele, que eles vão adquirindo, vão refletindo sobre as atividades que foi proposta no dia anterior. E vão trocando experiência. E é bem interessante que, às vezes, um tio não está entendendo. Aí eles explicam da maneira dele para o amiguinho, né? Então, e eles, no grupo, eles expõem as atividades, assim que eles terminam as atividades, eles tiram a foto e mandam. E é bom que eles mesmos... um fica olhando a atividade do outro, o que foi que um fez, que o outro não fez. Olha, você esqueceu de colocar seu nome. A tia pediu, lembra que a tia pediu para você colocar o nome completo? Olha, essa atividade assim. Então, é bem interessante eles
sabe? Bem espontâneo. Uhum. E já foi dito, a criança, ela consegue se socializar e está trabalhando essas novas tecnologias de maneiras bem mais ágeis do que o adulto, né? Uhum. A socialização tem esse momento. Aí, quando eu vejo que antes de iniciar a aula, né, meia hora antes eu começo. Às 8 horas estaremos iniciando a nossa aula. Então, quando eu vejo que amanhã, olha, eu vou precisar sair, não vai ter como entrar hoje, então já muda a estratégia, já coloco um vídeo, já passo o áudio da atividade explicando. Então, assim, tem essa interação com a família. Da educação dos anos bem mais presente a família, porque também eu faço parte também como apoio pedagógico do 6º ao 9º ano. A gente já sente mais essa dificuldade da família estar interagindo com os alunos. Então, a gente tem essa realidade, sabe? Presença mais ativa da família nos anos iniciais e por achar que o aluno do 6º ao 9º já tem mais autonomia, a gente sente muita falta da família, que é quando eu sempre, quando eu estou na sala, na escola, né, eu busco trabalhar muito com a família e dizer para eles o quanto eles são importantes do 6º ao 9º também. Isso. Tem autonomia, mas eles precisam também da presença dos familiares. E quando a gente percebe essa dificuldade da família com o aluno, ele também tem dificuldade na escola, ele também demonstra dificuldade e bem mais fragilidade no seu aprendizado. Boa colocação. Ter aprendido aí. Deixa eu mandar um beijo para Margarete também, senão ela vai ficar com ciúme. Pois minha é. colega do mestrado. Sim. Margot, te amo. Muito bem, professora excelente. Aila. Tem alguém aí mandando aí abraço para a turma? Tem muita gente, muita gente. Sim, muita gente participando aqui. Tem tanta mensagem aqui que eu não consigo. Mas tem aqui Simone, Margarete, Socorro, Giovanni, Ranieri, Line, Lusitana, enfim, Joralice, Maria Rita, Maria Núbia, Lucas Oliveira, Simone, Maria Núbia, a professora Normândia, o professor Gutenberg, Lena Oliveira, Sandra Fernandes, Alan, o seu orientador, viu, Rejane? Está lhe acompanhando. Alan Solano, Jusilene, Giovanni. Nós tivemos uma boa audiência, viu? Com certeza, muita gente. Aí, Giovanni. Muita gente. Eu queria terminar com uma questão para a Fabiana, para nós concluirmos. Como ela vê a formação, Fabiana, porque eu sei que a gente não pode cobrar do professor conhecimentos e habilidades que ele não tem, inclusive eu sei que vivemos na sociedade da informação, né? Mas a escola é analógica, porque como eu disse, inclusão digital custa caro, precisa intervenção do Estado, vou repetir o que eu disse, de ver a inclusão digital como um direito da criança, devido à sociedade onde nós vivemos. Então, o que você pensa, Fabiana, sobre a formação docente para a inclusão digital? O que você lembra de ter estudado na graduação? O que você lembra de ter estudado na sua especialização? Na própria escola, se você conhece colegas que têm alguma habilidade ou afinidade ou gosto por tecnologias educacionais. Vamos, essa última questão para a gente daqui a pouco concluir. Abra só o microfone, Fabi. Pronto. Pronto. Ok. Bom, Alex,
muito pertinente sua pergunta, né? Porque eu penso que a formação, né, a nossa graduação deixou, né, muito a desejar com relação à educação digital, né, às tecnologias. E eu vejo, né, porque, assim, na prática, não só eu, que eu digo, já estou dizendo eu, porque minhas colegas sabem que eu sempre tive, assim, nunca fui muito amiga das tecnologias, né, e eu vejo que a maioria também tem suas dificuldades, né, e agora, assim, a gente sempre foi mais adaptada, né, àquele ensino que não precisava tanto, como você mesmo estava falando, né, a professora Margarete até colocou uma observação, né, bem pertinente. Até o celular era proibido na sala de aula, né? E agora é a nossa principal ferramenta, né, dessas aulas remotas. Então, eu acho que esse é um momento, né, que bastante importante, que é o curso de pedagogia precisa rever, né, e criar novas ferramentas de ensino que forme o professor, né, capaz de lidar com as tecnologias, porque a gente, agora, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente está presenciando, né, mais do que nunca, a gente não pode mais viver fugindo das tecnologias, que realmente ela é indispensável, né, para o ensino e para a aprendizagem dos alunos. Então, acho que o curso de pedagogia, assim, nunca... Até porque a gente... Claro que a gente já falava... Eu acho que seu TCC foi nessa área, né? Foi. De tecnologias. Isso. E é uma coisa que, assim, a gente vê, mais ainda hoje, com mais nitidez, o quanto é indispensável, né? Esse conhecimento, enquanto professora, enquanto educadora. Então, eu acho que os cursos de graduação, né, de educação devem pensar em capacitar melhor os professores e também os professores, não só os cursos de graduação, mas principalmente os professores buscarem esse conhecimento, isso. Esse conhecimento, né, é mais adequado, esse conhecimento, porque a gente está vendo que mesmo quando tudo isso passar, eu acho que os professores que não viram tão essencial está tendo a certeza de que realmente é essencial, né? É mais um recurso, né, a somar, né, no planejamento em sala de aula, não só agora, de longe, mas também em sala de aula, para que a gente possa melhorar a aprendizagem dos alunos. E eles gostam, viu? Eles gostam bastante né, das tecnologias e eu acho que é um diferencial, uma novidade que a gente pode estar colocando em prática nas nossas aulas presenciais, né? Sim. Como o Regiane disse, a gente vai ver o que ficou, o que a gente aprendeu, o que a gente vai utilizar disso tudo, depois que tudo passar, a gente vai enxergar assim com mais clareza. Mas, sem dúvida, a gente já aprendeu muita coisa e vai continuar aprendendo, e com certeza isso vai refletir na nossa prática, né? Na sala de aula, não tenho dúvidas disso. Sim, com certeza, exatamente. Então, é isso. Eu acho que os cursos devem intensificar, né, essa questão no currículo dos professores, dos graduandos, e o professor também buscar esse conhecimento, mesmo depois da faculdade. É isso. Respondi? Acho. Sim, bem colocado.
Lusitana está dizendo assim: é necessário criar políticas públicas para a inclusão digital, não só para a escola, mas para os alunos. Para muitos alunos, essas aulas remotas não estão ao alcance por diversos motivos e dificuldades. E Giovanni está dizendo assim que eu tenho que falar do apoio dos maridos, levando o lanche e a água bem caladinhos. Aniele diz que o setor privado também poderia colaborar com a doação de equipamentos. Enfim, alguns comentários muito importantes. Simone diz que os multiletramentos devem ser incorporados em nossas práticas no ensino presencial. Enfim, nós temos muitos comentários pertinentes, só que devido ao nosso tempo, nós vamos ter que encerrar por aqui. Mas nós já temos... Sim, Sandra, deixa eu só ler. Sandra Fernandes diz que os professores são heróis que com tantas dificuldades trabalham atividades remotas. Exatamente, Sandra, concordo com você. Nós vamos ter, eu sei que a live está boa, né? Está muito bem assistida aqui, e com certeza os conteúdos, e eu fiz questão de convidar vocês, porque eu sei que os pés e o coração de vocês estão na escola. Então, vocês falam de dentro da escola. Eu sei que nós lemos pesquisas, algumas reflexões de muitos teóricos, mas eu vejo que quem vive a escola tem know-how para falar sobre essa experiência que está vivendo nesse contexto de pandemia. Por isso que pensei em vocês e com certeza foi muito proveitosa a nossa live. Muita gente aqui parabenizando, muita gente elogiando os comentários de vocês, reconhecendo a pertinência da voz de cada um de vocês. Inclusive, Gutenberg diz assim, que o papel da formação continuada é essencial nessa nova etapa para quem já está nas redes públicas e privadas. O compartilhamento das experiências também. Não esqueçam de registrar. Gutenberg está fazendo questão de... Vai ficar gravado, viu, Gutenberg? Vai ficar gravado aqui. E eu queria agradecer a cada um de vocês, agradecer a Rita por sua generosidade em prestar seu serviço de tradução aqui. Muito obrigado, Rita, pela sua colaboração. Foi muito bom participar dessa live, né? Depois, como você diz, Alex, combinar um dia, né, para a próxima live para a educação infantil. Isso. Eu aceito. Ótimo. Já vamos pensar para a próxima quarta-feira, às 18 horas. Se Deus quiser. Já vou falar com Samira. Quem vai traduzir é Samira. Eita! Pronto. Ótimo. Já vou dar o recado a ela. Aíla, muito obrigado, Aíla, pela sua participação. E quarta-feira, 18 horas, eu quero ver você, Rita e Zulene aqui novamente. Vamos agendar, se der certo, se couber na agenda de vocês, a gente marca para quarta ou para outra data, dependendo da conveniência de vocês, tá certo? Tá bom, eu que agradeço, Alex, pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Bem. Agradeço também a Fabiana, viu, Fabiana, por suas reflexões. Eu que agradeço, Alex, por poder contribuir um pouco, né, com a experiência, e espero que a gente tenha outros momentos como esse, né, que traga mais conhecimento, e desde já agradeço mais uma vez o convite, e também quero dizer que maior do que as dificuldades que a gente tem enfrentado, que as famílias têm enfrentado, deve ser a nossa esperança, né, a nossa fé de que tudo isso vai passar, né, e que apesar de tudo de ruim, né, que está acontecendo, a gente vai poder também ficar assim com bons momentos de tudo que está acontecendo, né, dessas aulas, dessa aproximação, porque eu percebo que esse ensino remoto, eu percebo que ele trouxe apesar de muitas famílias não participarem como deveriam, mas trouxe uma união assim mais intensa, né, dos professores com as famílias. Isso eu estou vivenciando, uma procura maior das famílias, né, de dialogar com os professores, e isso
é algo bastante positivo, né? Então a gente não só tem coisas negativas para falar, né, do ensino remoto e de tudo que a gente está vivendo. A gente tem muita coisa positiva também, de bom, né, de aprendizagem, que isso fique quando tudo isso passar. Amém. E Muito tudo bem. isso vai passar. Bem, toda crise gera oportunidades, né? Isso. Zulene, muito obrigado, Zulene. E mais uma vez, ratificando o meu convite, viu? Para quarta-feira, 18 horas, a gente pensar na educação infantil. Certo. Eu que agradeço o convite, tá, por esse momento, vivenciando, né? E como Fabiana falou, tudo passa e tudo na vida ela serve como uma forma de crescimento, né? Com certeza também crescemos muito nesse isolamento social, nesse distanciamento. Estamos vendo as famílias, sua grande maioria. Infelizmente, a gente vê ainda relatos de acontecimentos trágicos entre familiares, né? Mas na sua maioria trouxe a presença e a união da família cada vez mais, né? No seu grande geral. Nós estamos vivenciando momentos que a gente estava tão cheio de compromisso, uma vida tão corrida, que pequenas atitudes, pequenas ações, pequenos momentos familiares estão deixando de existir. Né? Então, assim, está sendo muito importante também esse momento. Então, tudo na vida ele traz crescimento. Sim. Né? E que, com a graça de Deus, esse momento de distanciamento social, de pandemia, possa ser controlado, né? Possa acabar, né? Que as pessoas possam voltar à sua rotina normal, com um crescimento maior, né? E um olhar diferente, um olhar mais social, mais humano, né? Porque a gente estava esquecendo certas atitudes. E é isso. Então, que todos fiquem em paz, com a graça de Deus, e que possamos estar quarta-feiramente todos aqui com saúde, né? Vivenciando o momento. Amém. Obrigado, Zulene. Rejane, por favor, Rejane, agradeço desde já a sua voz, sua experiência, seu saber, suas palavras. Nossa, eu que agradeço, Alex, né? Agradeço esse momento de partilhar conhecimento e de partilhar, dividir com nossos colegas, né? Que coisa boa. É maravilhoso. Aí nós somos colegas de turma, estamos aqui. Dividir com Rita, que é minha colega de trabalho, nesse momento. Agradeço a ela também ter aceito o convite de estar realizando a interpretação em Libras do nosso bate-papo. E espero e vamos lutar por políticas públicas que tragam e que facilitem e que tragam a concretização de uma inclusão digital de fato, né? Que a gente está tendo aí, nesse momento, muito escancarado, Sim. Uma situação de exclusão muito forte, de desigualdade. Né? Então, a gente vê com esperança, é bom sempre manter a esperança, mas vamos botar os pés no chão e vamos também aproveitar esse momento para refletir e travar lutas, pensar em lutas para reivindicar a inclusão de verdade, né? Para que a gente possa, se ninguém sabe, de repente surge uma nova situação e a gente espera que os recursos tecnológicos eles possam ser utilizados no cotidiano da escola, Sim. como reforço a mais. Porque a gente não vê na real, né? Que os nossos laboratórios de informática sejam reativados, que nós tenhamos uma internet decente nas escolas, que a gente possa realmente trabalhar de uma maneira inclusiva. Sim. Isso aí também do ponto de vista tecnológico, né? Um abraço, agradeço a todos. Meu orientador, muito obrigada pela participação, viu? Muito bem. Favorito. Obrigada, meninas. Então, gente, agradeço a todos que participaram dessa live, tanto as professoras como aqueles que estiveram nos acompanhando no YouTube. Deus abençoe vocês. E se Ele quiser permitir, na próxima quarta, às 18 horas, nós estaremos novamente aqui pensando sobre o ensino emergencial remoto emergencial na educação infantil. Então, boa noite a todos e, mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua atenção conosco.